Galerinha, eu quero trazer para vocês agora um recorte, né? De uma live que foi feita do pessoal do Sports Market Makers, que é um canal que eu admiro muito, um podcast que eu admiro muito, né? Que fala sobre a parte empresarial, que fala sobre receitas e tudo mais. E a partir do minuto 55, mais ou menos, né? Eles trazem ali algumas situações que envolvem o Esporte Clube Bahia. Eu acho que é válido a gente pontuar, porque eles entrevistaram o César Grafietti, né? O César Grafietti é um cara especializado, né, digamos assim, em finanças no futebol, né? É economista, é consultor de gestão e finanças do esporte. Ele é sócio da consultoria Convocados, né, que é uma consultoria especializada, né, nesse ramo, né, de business. E foi entrevistado, né, pelo pessoal do Sports Market Makers, né? E falou, né, citou em algumas oportunidades do Esporte Clube Bahia. Então vou trazer para vocês aqui, para vocês verem o que ele falou e vamos repercutir, né? Porque é um especialista, é um cara que entende do riscado. Não só ele, mas a bancada do Sports Market Makers também entende muito do riscado. Né? São caras que sabem do que estão falando, são caras muito importantes, né, no quesito business no futebol. Então vamos... enfim, então vamos ouvir, né, o que disse aí o César Grafietti. Começou a negociar, depois a própria 777 tentou comprar o Everton, não foi aprovado, na mesma época que comprou o Vasco. Então você tem uma liga instituída, organizada, a própria liga pode evitar que essas coisas aconteçam quando ela aprova ou não um comprador. Porque ela defende o produto, né? Isso, a visão da liga é essa, é defender o produto. E a hora que você defende o produto, talvez hoje o maior impacto de uma liga nem seja aumentar a receita tão rapidamente. Até porque o contrato de TV foi feito agora, são 5 anos, não vai crescer mais. Receita internacional é ínfima, vamos lá, né? Tirando o Premier League e La Liga, ninguém faz muito dinheiro com receita internacional. Mas se você controlar o produto, você vai atrair outros valores. Você atrai investidor, né? Você busca alternativas de mercado, você permite que eventualmente você encontre soluções para resolver problemas de dívida através da estrutura da liga, como acontece na Espanha. Enfim, a liga vai gerar valor a partir do produto que é o Campeonato Brasileiro. Então, ela é fundamental para voltar a atrair o interesse do investidor estrangeiro. Ele olha o Brasil com interesse, mas ele olha ao mesmo tempo com medo, né? Porque assim, é um mercado onde as regras não são exatamente claras, onde você tem risco jurídico, onde você tem um monte de outros aspectos que te atrapalham. E aí você olha o Vasco ou o Corinthians, por exemplo, que pedem lá uma reestruturação na CNRD, o Corinthians. O Vasco pede uma recuperação judicial. Ato contínuo, o Corinthians contrata o Dorival e o Vasco contrata o Diniz. Não me interessa quanto eles ganham, eles merecem ganhar isso e mais um pouco, mas é isso que você espera de alguém que está num processo de renegociação de passivos? Ou não, ou enxugar a folha, cortar custo. E se você não tiver esse processo, de fato, a Liga deveria ser o instrumento ou o veículo para organizar isso. Lembrando, o Cuiabá vende o Ranieri em 2024 porque precisa fechar as contas, não recebe pelo Ranieri e é rebaixado em lugar... O Ranieri titular do Corinthians. Então isso de fato, assim, é o exemplo exatamente do que você está falando, né, César? Exato. E a gente falou agora de apetite de investidor, né, pelo mercado no Brasil, e o relatório, né, o César fez uma comparação interessante ali sobre a gestão de SAFs versus gestão de associações, né? Agora, claro que é muito cedo para falar, mas no terceiro ano completo aí de algumas SAFs operando no mercado brasileiro, a gente começa a achar os primeiros indicadores ali, comparativamente falando, né, do andamento das SAFs versus o andamento das associações. Claro que, como a gente sempre fala aqui, né, a SAF não é a bala de prata, ela é uma ferramenta que pode funcionar dentro do contexto atual de transformação do futebol. Ela tem, a gente fala muito aqui da história do modelo societário, modelo de gestão. Você pode ter boas gestões sim na associação, e vão ficar bravos com a gente aí, mas vamos falar de Palmeiras e Flamengo, como sempre. E você pode ser SAFs que nem sempre vão ser bem geridas ou podem ser bem geridas. Né? Nessa comparação que você fez lá, o que mais hoje te chama a atenção quando a gente olha para SAFs versus associações? Um ponto importante para mim foi o crescimento de receita. Elas conseguiram gerar valor, né, a nova gestão. Acho que menos com investimento, porque é natural que tenha mais investimento. De novo, você acabou de comprar uma empresa. Você precisa botar um dinheiro para reformar aquilo que você comprou. Né? Se ela não era estado da arte, você precisa organizar, trazer maquinário e tudo mais. Então, é natural que haja mais investimento, e isso é importante também, né? O dinheiro está entrando. Sim. Prejuízo também, não estou preocupado com o prejuízo da SAF nesse momento, porque faz parte do processo.
Agora, trazer mais receitas foi importante, né? Você mostra que, de fato, você teve um salto justamente porque o torcedor entendeu que há uma melhoria na qualidade do ativo, né? Todos, de novo, não, né? O Vasco é um exemplo ruim, né? O Cruzeiro é um exemplo que começou muito bem com o Ronaldo, depois com o Pedro, o próprio Pedro Lourenço falou, gastei muito e gastei mal, né? Não sabia que era tão não caro. sabia que era tão caro, sabia sim, porque já tinha sido dirigente do Cruzeiro, mas o Atlético Mineiro também tem lá suas dificuldades, mas o Red Bull Bragantino, que não é uma SAF, mas é uma empresa, vê o nível de gestão qual é, né? É completamente fora da curva. O Bahia, com todos os números ruins, né? Vem um monte de reclamar, o Bahia com prejuízo, com não sei o quê, com EBITDA negativo, mas faz parte do processo de reestruturação. É a minha top pick. E cresce a receita de uma maneira importante. Você vê que o Rocha ali, né? O co-Rocha, ele fala, é a minha top pick, né? Quando ele fala top pick, é o melhor SAF para mim, é o que melhor tá conseguindo, né, apresentar. E o César Grafietti foi muito relevante o que ele falou nesse momento, porque ele cita, né? De fato, em termos de número, o Bahia apresentou prejuízo, né? É o que a gente está falando aqui. Ano passado, o Bahia teve um prejuízo, né, no seu fechamento, e o Grupo CIS teve que aportar um dinheiro como investimento, né, para poder, obviamente, fechar essas contas. Mas o outro fator que ele aponta é justamente o crescimento de receita. O Bahia, que tinha uma receita de aproximadamente 250 a 300 milhões, já passou para uma receita de 400 a 450 milhões em um ano. Né? Então isso faz uma diferença muito grande. Como eu disse, é possível que ao final de 2025 o Bahia ainda tenha algum prejuízo, mas já é um prejuízo muito menor, talvez o Grupo CIS tenha que colocar um dinheiro menor, e aí essa balança ela vai virando, né? Essa balança ela vai virando. Aportou 200 milhões, aí agora já vai aportar 50, ano que vem não vai aportar nada, vai ficar no 0 a 0, e aí talvez em 2027, 2028 o Bahia já tenha um lucro, e assim sucessivamente, né? A ideia é essa. Então, me parece realmente, né, que é algo bastante consolidado nesse projeto do Bahia. É um projeto sério, uma gestão profissional e que está sendo reconhecido aí pelos especialistas do mercado, né? Não é qualquer pessoa que está falando sobre isso, é o César Grafietti, né? Que é um cara que é realmente especialista no que ele está falando. Então, acho que o crescimento de receita, para mim, foi o maior ponto. Assim, você mostra que a gestão foi capaz de aumentar o valor do ativo, considerando que um valuation mais rasteiro é um múltiplo de receita. Então, de cara, uma boa parte dela já conseguiu isso. E o Bahia foi quem mais aumentou, né? Proporcionalmente foi falando. Foi 60% de aumento de receita. Lembrando, foi o clube que pagou 300 milhões de reais antes de ir a mercado contratar, como fez agora nessa última janela. Isso. Então, além de ter aumentado a receita, algo que realmente deu o carimbo de confiança é que ele foi pagar a dívida da associação. Isso, que aí, Bruno, é uma coisa interessante. Quando você faz um processo organizado, né, a SAF do Bahia não precisava acontecer por urgência, ela precisava acontecer por planejamento. É uma oportunidade, falou, agora eu vou aproveitar essa janela. O Belintani foi muito inteligente. Perfeito, é o que a gente fala sempre, né? Eu vou trazer o César Grafietti falando sobre o Belintani, mas é o que a gente falou sempre, o Bahia não estava desesperado como o Cruzeiro, por exemplo, estava, né, como outros clubes estavam, que era ou virava SAF ou ia ter sérios riscos de fechar a porta. O Bahia tinha ali já um processo controlado, o Bahia tinha dívidas estabelecidas controladas, né? O Bahia já tinha acordos feitos para poder pagar essa dívida. O problema é que os juros dessas dívidas eram altíssimos. E para você pagar essas dívidas, você precisava de um investimento, né, de um investidor para quitar essas dívidas, para que você pudesse, a partir daí, ter a sua receita integral voltada para o futebol, ou voltada para o clube, né? Enfim, para a gestão de maneira geral. Então a gente tinha uma receita ok, né? Não é uma das maiores do futebol brasileiro, mas também não é das menores. Tinha uma receita ok, estava ali brigando ali, né? Na Série A, na segunda página, digamos assim, da tabela, em termos de receita. Só que a gente tinha muitos juros de dívida. A dívida estava controlada, não era a dívida das mais altas, o Bahia não ia acabar se não tivesse virado uma SAF, né? E a SAF do Grupo City não ia acabar. Mas o processo ia ser muito mais lento, muito mais demorado. Sabe-se lá Deus quando a gente ia conseguir chegar na Libertadores. Podia ser que encaixasse um time, como aconteceu com o Fortaleza, né? Como a gente acabou de ver aí eles falando, a SAF ela não necessariamente é uma bala de prata, não é a única solução, né? Não é a única coisa que resolve, mas é um caminho talvez às vezes mais viável, mais rápido, principalmente para um clube que já era organizado. E ele fala sobre isso, né? Um processo organizado. O Bahia não precisava da SAF para sobreviver. A SAF foi uma alternativa, a SAF foi um mecanismo para acelerar o processo. E aí ele vai falar de Belintani, que foi, obviamente, um cara que teve um papel fundamental nisso. Tem gente nisso? Aliás, manda um abraço para ele, inclusive. Vou aproveitar essa janela, vou buscar um parceiro correto e vou levar o Bahia para um outro patamar de fato. Então,
a construção dessa negociação foi justamente, paga minha dívida. Uhum. Eu não quero mais problema com dívida, e aí a partir daí eu tenho segurança de que o negócio vai andar. Então foi isso. Então vai, paga a dívida, zera os passivos e começa de novo. Os outros não, os outros compraram as SAFs em dificuldade, olhando assim, tá, eu vou depois pedir uma recuperação judicial, fazer um acordo, enfim, aí eu vou ganhar o valor reduzindo a dívida de uma maneira artificial, até porque as dívidas eram muito grandes. Então, o processo do Bahia, para mim, foi o mais bacana de ver, assim, por conta do início dele, né? Ele inicia com alguém olhando e falando, eu tenho uma oportunidade, eu preciso achar um melhor comprador, que era o melhor comprador naquele momento, que é um cara que já é do mercado, enfim, é um estratégico, né? bastante qualificado, né? Aqui ninguém vai questionar o Grupo City. Sem entrar aqui, sem jogar confete, mas acho que o processo do Curitiba também foi bem feito. Por quê? Porque o Curitiba primeiro entra num processo de recuperação judicial, primeiro se reorganiza, depois vai ao mercado. Aí ele entrega um ativo já, enfim, mais qualificado, fala, meu ativo já é melhor do que a média que tem no mercado. Então, assim, é diferente daquele que vai primeiro, eu preciso da SAF para me salvar, que é o que vai acabar acontecendo nos próximos casos de SAFs grandes, né? Os clubes estão entrando numa situação tão difícil que ou vai virar SAF e isso é a solução, e aí você entrega sempre para um parceiro que nem sempre é o melhor, é o cara que te promete mais, mas nem sempre tem capacidade de entrega, enfim, aquela coisa que a gente já sabe. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro e Botafogo, não tinham opção lá atrás, e, por exemplo, é a diferença que você pode ter do caso do Vasco, por exemplo, agora com um RJ com um plano de deságio muito agressivo, que ele sabidamente sabe que vai ter dificuldade de aprovar, e, por exemplo, não estou aqui transformando o São Paulo em SAF, tá? Mas se o São Paulo seguir um plano de recuperação e, de fato, num prazo de 5 anos, equacionar a sua dívida, principalmente a de curto prazo, a bancária, se um dia o São Paulo quiser virar uma SAF, valuation, perfil de comprador é outro. Então, você está investindo no seu futuro, né? Você está educando um filho para ter mais condições de estar no mercado competitivo, né? Exato. No fim do dia a gente está falando de gestão, né? É isso, você não gastar mais do que você arrecada, é você gerir a sua dívida com atenção e fazer os investimentos nas unidades produtivas corretas, né? Investir na base da forma que está sendo investido, que a gente falou no começo aqui de você conseguir. Que é, inclusive, uma das receitas que o Bahia está seguindo, né? Investimento na divisão de base. O investimento do Bahia na base é absurdo, galera. O Bahia tem trazido vários jogadores, tem tirado vários atletas importantes das bases dos outros clubes do Brasil, né? A gente tem visto aí investimentos altíssimos na nossa base, porque, primeiro, a base é o nosso futuro, né? Nenhum clube sobrevive sem uma base forte, né? O Palmeiras mostra isso aí, por exemplo. Então, a base é o nosso futuro, e a base é onde você encontra os diamantes, né, velho? Você vai pegar o cara ali, vai lapidar, ele vai te dar ali um retorno durante, sei lá, 1, 2, 3, 4 anos, ou até menos do que isso, né? Tem sido cada vez mais cedo a saída desses jogadores. E depois esse cara vai ser vendido por 200, 300, 400 milhões de reais, e você vai ter uma receita gigantesca, né? A partir da venda de um jogador como esse, de um ativo do seu clube. Então, é uma das receitas que o Bahia tem seguido, né? Aliás, eu recomendo muito, viu, galera? Eu gosto muito do Sports Market Makers, tá? Recomendo muito que vocês assistam esse episódio em específico, o preocupante futuro do futebol brasileiro, com César Grafietti, Sports Market Makers, #48, muito bom, né? E aqui, o bom, né, do podcast aqui é que você consegue ver aqui, né, o tema, né, da minutagem certinha, por exemplo, aqui, entre minuto 4 e pouco até o minuto 20, tem aqui, panorama de relatório dos convocados 25, que é a empresa do Grafietti, as receitas do futebol brasileiro, do minuto 20 ao minuto 30, aí depois do minuto 31 até o minuto tal. Então você consegue ir vendo os capítulos, né, digamos assim, do episódio com tranquilidade, e é muito bacana acompanhar, né, dessa forma. Eu, particularmente, vi esse episódio, né, pelo menos boa parte dele, tô faltando aqui a reta final já dele, mas esse trecho em específico, quando eu vi eles falando do Bahia e vi eles mostrando a seriedade, a gestão, o processo do Bahia, eu achei que era importante trazer para que vocês refletissem sobre isso também, tá? Então recomendo muito, né, esse episódio, recomendo muito esse canal, né? Eles falam do Bahia com alguma frequência, até porque o Bahia, para eles, né, eles têm o entendimento que o Bahia é uma das melhores SAFs do país, se não for a melhor. O próprio co-host ali falou sobre isso, né? Para mim é a pick one, né? Tipo assim, é a melhor nesse momento, é a que mais me chama a atenção, né? O Grafietti também falou sobre a competência, enfim, a gestão. Então, é realmente muito bacana de acompanhar. É claro que, é óbvio que,
e aí já é um outro fator que eu vou trazer para vocês aqui. O Fabrício Bispo, ele tá falando o seguinte aqui, ó. Leiro, fiz aquela pergunta do fair play financeiro da CBF, limitar o aporte de investidor para cobrir déficit, porque em outra live o próprio Grafietti afirmou que o fair play financeiro deve limitar isso, impacta o nosso crescimento. Mas limitar até quanto? Nesse momento, Fabrício, eu entendo... Eu entendo que a gente não tem como saber exatamente como é que vai ser, porque assim, a gente não sabe qual é o valor, por quanto tempo, né, vai ser limitado. Vamos supor que, beleza, você só pode fazer investimentos como aporte em até 5 anos. A gente tem 2 anos, né? Então, assim, não seria um problema pra gente. Inclusive, tem um comentário aqui muito bacana também, acho que foi do Jean Rufino, que ele fala que num tweet de Renato Guedeville em abril, analisando o balanço financeiro, ele disse que o ponto de equilíbrio do Bahia seria em 5 anos. Ou seja, se for, por exemplo, uma limitação em 5 anos, a gente está dentro do prazo, né? Se for uma limitação em valores, por exemplo, você só pode fazer aporte anual de até 200 milhões. A gente também, aparentemente, né? A gente está dentro do limite também. Então, a gente não tem como saber exatamente qual é o limite, né? Sem que esse limite seja estabelecido. E aí, a partir desse limite, a gente vai entender como é que isso pode impactar. Pode impactar? Pode. Mas a partir do momento que isso for estabelecido, talvez a gente nem esteja mais precisando de nenhum tipo de complemento, de aporte, né? Então, enfim, eu acho que é um fator óbvio para ficar atento, mas eu não acho que nesse momento é um fator para a gente ficar, evidentemente, tão preocupado assim, sabe? Nesse exato momento.